Olá, eu sou Denise Dutra, luso-brasileira, e tenho imenso prazer em estar com vocês neste primeiro Fórum de Liderança Feminina, Diversidade e Inclusão. Ao ser convidada para abordar esse tema que reputo de muita relevância, fiquei pensando, fazendo um balanço sobre o que eu tenho visto, né, a respeito disto ao longo da minha carreira profissional. E eu penso que talvez seja interessante compartilhar com vocês exatamente esse balanço, né? O que eu percebo que nós ganhamos e o que eu percebo que ainda temos de desafios pela frente em relação a essa importante temática. Bom, primeiro, eu acho que vale a pena dizer que aos 65 anos de idade e 44 anos de carreira, quando eu iniciei a minha carreira profissional como psicóloga aos 21 anos de idade e montando uma empresa numa cidade do interior, com uma cultura absolutamente machista na área de desenvolvimento de pessoas e recursos humanos, essa foi uma experiência fortíssima, né, para me colocar no mercado, porque eu era mulher, eu era muito jovem, eu era formada em psicologia, né? Profissão essa que há 40 e poucos anos atrás as pessoas viam ainda com muita desconfiança, né? Como a psicologia sendo coisas para quem não é muito bom da cabeça, né? Aqueles preconceitos em relação à profissão, enfim. Então foram imensas barreiras que eu tive que enfrentar naquele momento, né? Para fazer com que o meu trabalho fosse compreendido, fosse respeitado e, mais do que isso, fosse procurado pelas pessoas. Bom, essa experiência me levou a desenvolver uma resiliência muito grande e uma capacidade de perceber, né, de dar atenção às diferenças desde muito cedo. Até porque, fazendo um parênteses nessa história do início da minha carreira, eu tenho mais 3 irmãs, nós somos 4 mulheres. E muito interessante que a diferença de idade pequena, estudamos na mesma escola, frequentamos os mesmos meios sociais, vamos dizer assim, passamos pelas mesmas influências familiares e somos 4 personalidades absolutamente distintas. Então, essa questão da diferença, não apenas de gênero, não de raça, de orientação sexual ou qualquer outro tipo de diversidade que a gente possa conceituar, ela para mim sempre foi muito presente, porque apesar de tantas semelhanças, né, a começar pela nossa bagagem genética, e toda a influência social, são 4 personalidades muito distintas e que desde o início eu tive que aprender a lidar com essas diferenças, né? Essa coisa do pensar diferente, do perceber a vida diferente, enfim. E aí, voltando para a história da minha trajetória profissional, hoje, quando eu olho para trás e vejo, tanto no mundo, na vida em sociedade de modo geral, né, nos meios que eu frequento, como na vida corporativa, eu sinceramente vejo um avanço muito grande nesta questão da inclusão das mulheres, né, principalmente, e dessa possibilidade, dessa oportunidade das mulheres exercerem esse papel de liderança em todos os campos, né, da sociedade, em todas as profissões, nas ciências. Eu já vejo uma grande evolução nesse sentido. E isso, obviamente, me deixa bastante feliz, né? Por outro lado,
é inegável, e aí começa o nosso grande desafio, que temos muitas questões a serem resolvidas e ainda há um longo caminho pela frente, variando de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, de empresa para empresa. E nesse sentido, eu vou trazer uma reflexão a respeito do papel da própria mulher na superação, né, de todas essas barreiras à inclusão do feminino. E eu penso que uma questão relevante é exatamente o nosso papel, mulheres, como mães, e até muitas vezes algumas mulheres que não são mães, mas como influenciadoras nas suas famílias, como a tia, como a madrinha, como a grande amiga, como a professora da educação básica, né, que tem uma imensa responsabilidade com a formação do modelo mental das crianças. Eu penso que o papel das mulheres é muito importante. Por quê? Se nós não estivermos muito atentas, e falo isso com propriedade porque tenho um filho homem, nós acabamos reproduzindo todos aqueles padrões de comportamento que muitas vezes nós criticamos e achamos que já estão ultrapassados. Exemplos: a forma como a gente educa essas crianças no sentido das tarefas de casa, né? O que menino pode fazer ou o que menino não faz? Não existe isso, né? Porque hoje a gente sabe que os cuidados domésticos, principalmente quando o casal, quando na família todos trabalham, ele precisa ser compartilhado. Então essa questão de que a mulher cozinha e o homem faz as coisas da rua, etc e tal, isso já está superado. Então a forma como a gente lida com as tarefas do dia a dia, como a gente presenteia as crianças, né, meninas e meninos, como a gente desenvolve brincadeiras, né, desenvolve atividades, como a gente transmite os valores sobre a importância da carreira, né, para os nossos filhos, a questão do respeito pelas mulheres, enfim. Eu penso que no dia a dia, né, sendo mãe de homens e avó de homens, né, de meninos ainda, eu penso que nós temos uma grande oportunidade de mudar estes padrões, esses conceitos na sua essência, né? Porque, na verdade, dependendo dos valores que são passados, das crenças que a gente acaba desenvolvendo na cabeça das nossas crianças, eles vão se tornar adultos mais inclusivos ou menos inclusivos. Adultos, no caso, né, dos meninos, mais machistas ou menos machistas. Pessoas que conseguem lidar melhor com as diferenças ou não. Enfim, eu penso que desde a mais remota infância, essas questões podem ser melhor trabalhadas do que tem sido. E esse desafio, que para mim começa na família, né? É claro que precisa ser entendido e estendido para as escolas de educação básica e, com certeza, reforçados ao longo da nossa vida acadêmica e da nossa vida no trabalho. Fica aí uma reflexão e o grande desafio de que precisamos estimular cada vez mais o respeito às diferenças, a empatia, para que as pessoas consigam lidar melhor com as diferenças e serem mais inclusivas. Obrigada por vocês terem me ouvido e espero ter trazido alguma contribuição para essa importante temática.